Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aqui para iniciar um novo processo e provavelmente uma nova fase do canal. Teremos ainda, em breve, algumas meditações, mais meditações de conexão com os anjos, com essas potestades maravilhosas que tanto nos ajudam no cotidiano, e essas meditações de aprofundamento de alma, que trazem tantas experiências positivas na nossa vida, principalmente de relaxamento, de conexão e de uma busca de uma palavra interna com o próprio Criador. Nós vamos iniciar nesses próximos 7 vídeos como se fossem pequenas aulas, spots, mas não tão curta, mas de 40, porque são assuntos profundos que não dá para falar em menos de 40 minutos. Meu nome é Paulo Lima, imagino que vocês já me conheçam aqui através do canal. Neste período de 2023, ele foi muito intenso, com muitas mudanças do ponto de vista pessoal, com muitas alterações, alguns strikes no YouTube, o canal milionariamente acabou caindo e eu não posso mais fazer as gravações da leitura dos livros. Por conta disso, eu acabei criando outros canais para me conectar, manter-me conectado a vocês e manter-me na atividade de uma forma mais profunda ainda. Então, para quem não conhece, eu tenho o canal Salmos e Orações, que são basicamente orações voltadas ao público que consagra os santos da Igreja Católica. Eu tenho um outro canal que é Maria, a Mãe do Mundo, que é um canal exclusivo de orações e terços e rosários de Nossa Senhora. Também falo nesse canal sobre um pouco da vida de Maria, aquilo que não é tão divulgado nem mesmo entre as religiões católicas. E o canal de orientações, vamos assim dizer, que substituiu o Milionariamente, ele está um pouquinho está construído, mas está morno lá, eu ainda não decidi qual a forma que nós vamos fazer. Mas aqui, no Arte de Viver, eu vou iniciar uma jornada com vocês, uma jornada de profundidade, baseado principalmente nos conceitos de aprendizado que eu recebi durante este ano de 2023. Parte dele já foi transmitido quando eu fiz os vídeos do Quetzalcoatl, o caminho da serpente emplumada. São 12 trajetórias que nos levam a uma reflexão e uma conexão com cada um dos nossos 12 chakras, 5 além daqueles divulgados, daqueles principais tão conhecidos por todos nós. Então, os ensinamentos que nós vamos trabalhar aqui, a busca por essa compreensão, está baseada neste livro e também no mais recente trabalho que eu já concluí. São mais de 370 páginas escritas, inspiradas por um pai preto, por Pai Malaquias, e que é uma entidade que há muitos anos me acompanha, mentorando nas minhas atividades, desde o tempo em que eu atuava como médium de Umbanda diretamente. Depois ele se revestiu com uma nova roupagem, vamos assim dizer, durante os anos que eu atuei no Casuá, e lá desenvolveu um trabalho bastante profundo de contribuição, humildemente, dedicando o seu tempo para construir uma concepção em conexão com os estelares, com o plano superior, com os nossos irmãos interplanetários. Você talvez, quando me ouve falar desta forma, pode imaginar que isso é uma salada mística, né? Não é uma salada mística, mas é uma salada mística de várias religiões, de várias religiosidades. Você, ao longo desses próximos vídeos, vai compreender por que isto é assim. No momento em que nós estamos da humanidade, as palavras precisam chegar para as pessoas, o conhecimento precisa chegar. Mas muito mais do que o conhecimento técnico, do que o conhecimento das palavras em si, do texto em si, nós precisamos fazer chegar o conhecimento através de uma jornada de sabedoria.
de profundidade, de quebra de dogmas e paradigmas que nós nos colocamos ao longo da nossa existência de tal maneira que muitas vezes nós nos tornamos não só bitolados, mas restritivos em relação a outras religiosidades, a outras possibilidades de religiosidades. E isso é um problema neste mundo atual, porque religião, neste momento atual, virou como se fosse um campeonato de futebol, muitas vezes. Uma excluindo a outra, uma renegando a outra o direito de honrar e louvar os seus santos, as suas entidades. Na mesa espírita, os mestres que ali se apresentam, na Seixonoye, as orações tão profundas que eles têm, enfim. E na Umbanda, né, nem se fala. No Candomblé, então, a coisa vira uma diversidade de injúrias que são direcionadas a essa religião, que às vezes é assustador mesmo. Então, neste momento histórico, em que desde 2000 a 2012 houve uma transição energética do planeta tão profunda. Em 1998, muitas pessoas talvez não tenham esse conhecimento, essa conexão, houve uma conflagração de energias interplanetárias no planeta Terra que trouxe para todos nós aqui um grupo de conhecimentos, um grupo de sabedorias que não poderia e não pode ficar guardada. Ela precisa ser divulgada, ela precisa ser conhecida. Neste trânsito desse trabalho, nós vamos chegar a um ponto em que nós vamos falar sobre isso. Por exemplo, por que a Umbanda nasceu no Brasil? Por que o Espiritismo veio para o Brasil e foi tão pujante no Brasil, muito mais do que em muitos países, inclusive na própria França, que é o país originário desta concepção religiosa? Por que o caminho de Atlântida, quando nós olhamos na história da humanidade, ele ainda continua sendo renegado, ele continua sendo como se fosse uma lenda, como se fosse apenas parte de uma consciência humana que não está desperta ainda. A partir de 1998, houve essa confluência de sabedorias interplanetárias espirituais, conectando todos os médiuns, vamos assim dizer, os canalizadores, todos aqueles que estavam disponíveis ao Criador, com a sua disponibilidade direcionada ao Criador para fazer estas informações chegarem aqui no plano da Terra. E isso é tão profundo que gradualmente estas informações foram chegando e todos nós podemos observar isso. Há um desespero no universo das trevas, dos obscuros, por assim dizer, que a luz de fato, a consciência de fato foi implementada na Terra. Ela chegou e está à disposição de todos aqueles que se dedicam e que vão atrás e que procuram esta sabedoria. Nestes estudos que faremos, nós vamos passar pela projeção das 7 raças, por exemplo, ou das 7 etapas da criação que nós temos, e vamos trazer isso ao nosso coração, não só à nossa mente, ao nosso campo mental, mas vamos distribuir isso de uma maneira que você possa se reconhecer. Você evangélico, você católico, você espírita, você umbandista, você que pratica as religiões orientais, o budismo, a Seixonoye, o taoísmo, por exemplo, todas essas religiões têm um fundamento calcado na origem da Atlântida. Por que a Atlântida caiu? Por que Lemúria caiu? Quais foram os acertos que a Atlântida, enquanto raça raiz que precisava fazer uma transição para que nós, neste nosso tempo, tivéssemos uma condição melhor, e por que eles caíram e falharam nesta transmissão de conhecimento, e posteriormente alguns remanescentes tiveram que permanecer por aqui para levar este conhecimento e esta sabedoria a toda a humanidade, a nós que aqui estamos. É esse caminho
que nós estamos propondo nessa etapa da nossa consciência, da nossa conscientização. Eu espero que isso de fato seja proveitoso para você, para que auxilie a quebrar algumas barreiras de consciência que nós temos, que auxilie a quebrar algumas barreiras de preconcepção, de preconceito que nós temos em relação ao outro, em relação ao direito do outro professar a sua fé, em relação ao outro fazer o seu culto numa igreja evangélica, em relação ao outro fazer a sua missa numa igreja católica, em relação ao outro fazer o seu ritual num terreiro de Umbanda, numa tenda de Umbanda, numa oca, da mesma forma no Candomblé, e assim consecutivamente. Eu acho que esse é um trabalho primordial. Nós vamos visitar um pouquinho a sabedoria de Madame Blavatsky, na sua concepção mais profunda, na essência daquilo que é possível captar, porque foram tantos conhecimentos colocados que é difícil para a nossa consciência atual, ela como uma mestra poderosa que veio para a Terra para transmitir esse conhecimento, nós ainda não assimilamos 1% provavelmente do que ela nos deixou. Da mesma forma, os conhecimentos e a sabedoria de Jesus Cristo, neste tempo que nós vivenciamos, o quanto que nós de fato praticamos as virtudes de Jesus Cristo, o quanto que de fato as religiões que se arvoram como cristãs estão praticando aquilo que Cristo deixou como legado. Quantas vezes em nossos dias nós nos conectamos com vibrações e energias trevosas achando que nós estamos atuando a benefício da ideia cristã, da ideia do perdoai, do amai os vossos inimigos e de tantos outros ensinamentos que aqui chegaram. Também vamos nos conectar e buscar um conhecimento na Umbanda esotérica, na Umbanda profunda e também na Umbanda dita popular, para mostrar efetivamente qual é a ação efetiva que esta religiosidade, depois de reimplantada por Zélio Fernandino de Moraes na década de 1910, 12, enfim, a Umbanda fez 114 anos agora da sua reimplantação, se eu não me engano. E por que isso é tão importante? Vamos conhecer um pouquinho o trabalho de Francisco Rivas Neto, pai Arapiaga, de tão profundo conhecimento, que trouxe uma revolução do ponto de vista de sabedoria e de conhecimento. Também, de alguma maneira, vamos buscar sabedorias nos livros de Rubens Saraceni, tão conhecido, tão propalado, tão divulgado, um mestre de sabedoria que passou aqui na Terra e foi embora tão cedo. Eu sinto que ele poderia ter produzido muito mais, mas nós não dominamos isso, o astral é que faz. Também vamos conhecer um pouco sobre o mestre Yapacani, que é o pai de Francisco Rivas Neto, Arapiaga, é o WW da Mata e Silva, que tem uma sabedoria que é o fundador daquilo que se chama Umbanda esotérica, Umbanda iniciática, Umbanda profunda. E não estranhe você que está acostumado com o canal de estar falando tanto de Umbanda, porque isso é profundo, e você vai entender lá pelo sexto, sétimo vídeo desta série, por que isso, neste momento, porque esta prerrogativa de se falar tanto das entidades de caboclo, preto velho, criança, de Exu, que é entendido de uma maneira tão diversa e tão negativa, não se permite a presença das energias vibratórias desse guardião galáctico nas nossas concepções diárias. E é basicamente isso. Entrando um pouquinho neste tema profundo das 7 fases da nossa criação, nós vamos compreender que a simbologia está absolutamente em tudo aquilo que o Criador nos determina, que Zambi de Preto Velho nos determina, que Tupã de Caboclo nos determina, que o Grande Espírito, na versão Sioux, nos determina, que o Grande Arquiteto para os maçons, enfim,
a natureza, depende do que você acredita. Por que ele usa símbolos? Porque muitas vezes a palavra não basta. Então, quando eu vejo, por exemplo, e é assim que nós veremos por aqui, um círculo, como colocou Madame Blavatsky, eu posso ter imediatamente, sem usar uma expressão, sem usar uma palavra, eu posso ter imediatamente a concepção do todo. Do todo, da totalidade, desta unidade criadora que nos remete a um ponto exato da criação, como diz Pai Malaquias, um ponto exato da criação em que a consciência do próprio Criador começou a dar forma. Quando neste símbolo do círculo ele ganha um ponto, nós podemos ser um ponto no centro, nós podemos ser remetidos imediatamente ao primeiro capítulo, primeiro versículo do Evangelho de João, onde diz que no princípio era o Verbo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se no princípio era o Verbo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas são a consciência adormecida da humanidade, é o campo emocional, trabalhado muitas vezes por Iemanjá, por Mamãe Oxum, por exemplo. E este verbo acaba impregnando esta mãe primordial. A mãe primordial é um fundamento básico da existência que nós precisamos compreender desde a origem. Não vamos nos remeter aqui a conceitos de pré-concebidos, ideias pré-concebidas ou preconceitos de que o Criador é masculino, de que há uma origem masculina efetiva na criação. O Criador não é macho nem fêmea. O Criador é o Criador. E o Criador, por um verbo profundo, ele cria através da sua consciência e gera vida através de si. Ele impregna. É como se eu tivesse um ventre adormecido e o verbo, nesta conjunção, formando uma cruz, ele penetra esta consciência original materna, este ventre materno, este ventre original, e faz a impregnação do ser. Através da impregnação desta existência, a vida ganha forma. Então, é como a mãe natureza, impregnada pelo próprio Criador, começa a gerar a vida. E eu quero que você faça um exercício, não de se colocar numa condição de uma visão mais terrena, terráquea. Nós ainda não chegamos neste momento, numa etapa da criação, que é da criação da própria Terra. É a concepção da vida na sua origem. Ou aquilo que Hermes Trismegisto nos coloca, que é a criação e a geração da centelha divina do próprio Criador. E esta centelha divina do próprio Criador vai manifestar a partir de si próprio toda a existência possível e potencial. Toda a existência que era, toda a existência que é e toda a existência que será. Mais à frente nós vamos poder conceber de uma maneira muito mais forte, mais verdadeira, que há um desvio de concepção, por exemplo, na lei da atração ou do segredo dessas coisas que procuram visualizar a manifestação. O ser humano, já vindo para a nossa concepção terrena, ele não cria nada, ele não cocria nada. A manifestação nos é possível através de uma consciência mais elevada que nos conecta ao Criador. E através desta consciência conectada ao Criador, nós manifestamos aquilo que o Criador já criou. Nós manifestamos a vontade de Deus. Nada há em qualquer lugar que não tenha sido criado
por este Deus. Deus é a totalidade. E o grande exercício da nossa humanidade e de todos os seres do universo é compreender que, para chegarmos a este poder de manifestação, nós precisamos abrir espaço na nossa consciência retrógrada, muitas vezes, pequena, muitas vezes, para avançarmos e nos conectarmos, entrarmos no reino de Deus. Jesus já nos disse: buscai primeiro o reino de Deus, mais ou menos assim, e tudo mais vos será acrescentado. O Pai Malaquias nos traz a informação dizendo que se quiseres manifestar qualquer uma de suas vontades, saiba que essa vontade já é a vontade do Criador. Por isso a ti tudo é possível. Por isso a ti, quando desejas, és capaz de criar. Por isso que quando eu desejo determinada coisa ou determinada situação, aquilo já existe em você. Porque se houve a criação, o surgimento deste desejo, melhor dizendo, é porque já é uma manifestação do divino em sua existência, e a partir da manifestação desse divino você consegue manifestar. Nós vamos entrar um pouquinho mais profundamente nos próximos vídeos sobre esse tema. É esse aspecto que nós vamos trabalhar. Então, a impregnação desta força suprema, passando aqui, depois no próximo vídeo nós vamos entrar em mais detalhes na primeira etapa da criação, mas aqui eu estou dando uma visão um pouco mais ampla. Quando o Criador, imagina este círculo, num ponto que é o Verbo de Deus, a impregnação deste raio supremo do Criador, que faz a conexão com este ponto e gera a expansão. É a primeira onda, a primeira vibração, é como se fosse um mantra Om, e é ele de fato, que ele fica vibrando, pulsando, numa condição de gerar os movimentos e gerar a vida a partir de si próprio. É este movimento, é como se o verbo, observe isso, quando você ouve uma música, se esta música é contínua, ela pode ser, num primeiro momento, agradável, mas pela continuidade ela vai levar você, muitas vezes, a um estado, se for agradável, ela vai levar você a um estágio de relaxamento profundo e você deixa de ter a consciência sobre ela, sobre aquele som. Por isso é que o Om, como mantralizado principalmente pelos tibetanos, uma das grandes, o Tibete, o Himalaia, faz parte de um conjunto de bibliotecas do nosso registro acástico, do akasha principal da eternidade, que armazenam, por exemplo, as placas do conhecimento e da sabedoria de Atlântida e de Lemúria. O som, ele só é perceptível quando nele há intervalos. Vamos voltar a esse ponto original. Eu tenho esse círculo, o Verbo de Deus como um ponto, a impregnação do Criador acontece e ela gera a vibração. É preciso que haja intervalo para que a consciência da humanidade e de qualquer outro locus interplanetários possam perceber as nuances do som através desta vibração. É esse o aspecto principal deste poder sagrado que nós devemos nos conectar. Então, quando você mantraliza o Om, você perceba aquele Om. Ele traz no intervalo, no silêncio, na brutalidade do silêncio, como diz Pai Malaquias, o aspecto mais profundo do poder da criação. E para nós, o aspecto mais profundo do poder da manifestação.
Cada etapa da nossa existência passa por intervalos de reanálise. É este momento de silêncio que nós podemos utilizar como uma avaliação do nosso momento. E se tudo der certo, nós vamos compreender os aspectos do Kybalion para entender a lei dos ciclos e dos ritmos. E essa lei dos ciclos e dos ritmos é que nos dá a ondulação da vida, porque quando entramos no pêndulo positivo ou quando entramos no pêndulo negativo, e a partir dele podemos compreender que nós devemos estar ali, num ponto de equilíbrio. É esse aspecto da criação que é o nosso conceito mais sagrado, o nosso conceito mais profundo. Eu quero que você, nesta busca, dentro das suas possibilidades, abra espaço em si próprio para aceitar a possibilidade de compreender a religião ou a religiosidade como um processo de integração profundo do seu ser com o Criador. A despeito das marcas, a despeito dos símbolos cravados por todas as religiões, desde a sua infância, desde o seu nascimento, desde do seu surgimento aqui na Terra, que você possa compreender que a religiosidade ela vai muito mais além. A Umbanda esotérica, através dos ensinamentos do caboclo das sete espadas, ou sete espadas, e através da escrita de Francisco Rivas Neto, ela nos traz a explicação, por exemplo, fundamentada na análise efetiva me faltou agora a palavra, mas neste aprofundamento de sabedoria através da vibração do tríplice caminho. Nós vamos conhecer um pouquinho este conceito do tríplice caminho quando nós entrarmos, por exemplo, na análise do Eneagrama de Tesla, do 3, do 6 e do 9, o mantra, o yantra e o tantra. Esta busca profunda da sabedoria através dessa numerologia, podemos assim dizer, você vai poder se conectar e compreender como que a partir deste pequeno símbolo 369, por exemplo, nós podemos gerar uma sabedoria muito mais profunda que vai nos levar ao cubo de Metatron. E o cubo de Metatron é a explicação metafórica do poder máximo da criação. Passando por Madame Blavatsky, nesses primeiros princípios, nestes primeiros conceitos, nós vamos chegar ao cubo de Metatron. Quando chegamos ao cubo de Metatron, entendendo cada uma das suas esferas de sabedoria e de conhecimento, e cada linha que se conecta e cria um ambiente de sabedoria, nós vamos poder chegar um pouco mais profundamente à nossa concepção do ser. E aí eu fico muitas vezes refletindo como que nós permitimos que tanta sabedoria e tanto conhecimento virasse para nós, no nosso cotidiano, na nossa atualidade, virasse paisagem. O que é uma paisagem? É algo que você olha e tem uma visão macro. Você sabe que tem árvores, por exemplo, se houver. Você sabe que tem montanhas, você sabe que tem um riacho que atravessa, mas você não consegue ter o detalhe. O que está na base e que gera a formação destas imagens. A vida, muitas vezes, para nós, com tanta distração que nós temos. Outro dia eu estava vendo um amigo falando, e ele dizia que ele tem uma orientação evangélica, é um amigo de 4 costados, né? Que o maior dos pecados, se é que existe pecados, da humanidade, hoje em dia, é a distração. A distração que nós somos impulsionados a ter através, por exemplo, dos celulares. Não é o único vilão, mas é hoje um dos principais. Quando
E eu digo isso porque eu me penalizo muitas vezes por isso. Estou lá no Instagram e acaba se entretendo e acaba não percebendo, você perdeu 1 hora, perdeu 2 e as coisas vão passando. É este caminho de orientação que nós vamos buscar, esta sabedoria mais profunda. Conhecer as 12 hierarquias celestiais, os 12 princípios da criação e fundamentação, conhecer os 12 universos originais e o 13º, que é o universo crístico. Entender um pouco, com aprofundamento, o que é esta questão do gênero espiritual, do eterno masculino, do eterno feminino, e como isso se conflagra, como se configura, melhor dizendo, no nosso momento atual. Não há erro na criação. Deus não erra, sob nenhuma hipótese. E se não há erro na criação, quando nós olhamos a nossa sociedade atual, principalmente quem é da década de 60, 70, 80 até, tende a olhar a juventude de hoje sob um aspecto de crítica, dizendo que no nosso tempo as coisas eram melhores. Não existe essa coisa de no nosso tempo as coisas eram melhores. No nosso tempo as coisas eram o que eram. Assim como hoje, as coisas são como são. E os desafios estão colocados diariamente de tal maneira que tanto quem é das décadas anteriores, da geração X, da geração Z, e agora, os da geração Y, os millennials, enfim, tem os seus próprios desafios, inclusive de convivência com essas diferenças. Se as coisas parecem extrapoladas, é esse princípio que deve ser fundamentado. Bem, e assim nós vamos nos aprofundar nesse trabalho que nós estamos iniciando agora, e eu quero contar com você. Na verdade, o que eu fiz hoje foi uma visão macro, trazer um pouco dos tópicos que serão discutidos, que serão trabalhados, mas que não se esgotam em si próprios. Esse livro, O Reino Místico de Deus, que, se Deus quiser, vai ser publicado por essa grande editora onde eu deixei já para análise há pouco tempo, pouco mais de um mês, e imagino que ele possa realmente contribuir de uma maneira diferente. Pai Malaquias foi muito caridoso comigo nessa relação, principalmente nesse ano de 2023, um ano de tantos aprendizados, de tantos desafios pessoais, desafios que me colocaram em xeque comigo mesmo em vários momentos. Num determinado instante, parecia que tudo, o ego estava tão grande, e veja, nós trabalhamos diariamente com isso, e ainda assim, o ego, ele nos pega. Então, as nossas porções narcisistas, as nossas porções egóicas profundas, elas acabam nos pegando. E estamos aqui na carne, não tem muito jeito. Erramos, acertamos e buscamos corrigir os erros. E é nesse aspecto que eu digo que Pai Malaquias foi muito generoso. Quetzalcoatl aparece num determinado momento para mim para fazer com que em 2 semanas eu construa um livro de 200 e tantas páginas. Não é a quantidade de páginas, mas o conteúdo que estão nestas páginas é que realmente fazem a diferença em todo esse processo. Depois, eu ainda insistindo, eu estava quase tendo, por conta das necessidades humanas, quase tendo um burnout, enfim. Eu estava gravando uma média de 6 vídeos por dia, por conta da necessidade de ativação do canal milionariamente, enfim, lendo livro, aquelas coisas, e num dado momento o YouTube pega e faz assim, acabou, não tem mais essa necessidade. Neste mesmo tempo, vocês acompanharam, o notebook já não respondia mais, não conseguia fazer as gravações dos vídeos diretamente no notebook. Uma sequência de eventos sinalizando que eu precisava olhar para algumas questões pessoais. E foi isso que eu fiz. Então, eu
eu parei completamente de qualquer atividade de YouTube, de mídias sociais, e me recolhi, voltei para dentro um pouquinho, para buscar em mim aquilo que eu estava construindo negativamente para mim mesmo e, ao mesmo tempo, observar a mensagem sincronizada que a espiritualidade estava me mandando. E que, naquele momento e a partir daquele instante, eu precisava falar sobre os aspectos mais profundos, por exemplo, da Umbanda, que é um segmento pelo qual eu passei durante muito tempo da minha vida como médium mesmo atuando, e que havia me afastado por outras necessidades. Juntou tudo isto e em 3 ou 4 semanas de captação dos textos manuscritos, surge o Reino Místico de Deus. E o Reino Místico de Deus é realmente esta viagem profunda à história da humanidade. É a única verdade? É a única versão da verdade? É possível conceber isso sob um aspecto de científico, como o próprio Pai Malaquias traz nessas inspirações? Ele fala sobre genética, ele fala sobre o DNA, ele fala sobre os estelares, sobre os arcturianos. Inclusive, os arcturianos detalham parte do cubo de Metatron, como eu já disse, de uma maneira que, de verdade, às vezes eu desconfio que eu não conseguiria fazê-lo. Eu, Paulo, né? Eu, Zé Ficax, eu não conseguiria. E a informação vem pronta, o subsídio vem pronto, e ele orienta que eu vá buscar nos livros de física quântica, nos livros mais antigos, no Bhagavad Gita, na Kabbalah, enfim, a consolidação daquela informação. Então, o convite que eu faço a vocês hoje é de um aprofundamento, de mergulhar um pouquinho mais nestas formas de se enxergar o desenvolvimento da humanidade. Passo a passo, passo a passo. E, naturalmente, assim que eu tiver a notícia a respeito da publicação do livro Reino Místico de Deus, eu trarei aqui para vocês. Simultaneamente a isso, vocês sabem, lá no Clube de Autores e na Amazon tem o livro Quetzalcoatl, O Caminho Cíclico da Serpente Emplumada, um caminho de transformação pessoal. Eu vou deixar o link para vocês aí. E outros livros, Porões do Inconsciente. Porões do Inconsciente é um livro que me surpreendeu profundamente nesses últimos 4 meses. Ele começou a ser vendido na Amazon e também no Clube de Autores sem nenhum tipo de divulgação, sem nenhum tipo de publicação, nada midiático que eu pudesse ter feito, nada, absolutamente nada. Uma luz aconteceu e jogou força para que ele pudesse ser vendido. É essa contribuição que eu quero trocar com vocês. Para isso, se vocês quiserem deixar os seus comentários, fazer sugestões, inclusive, de outros temas que nós possamos trabalhar por aqui, assim que eu terminar este ciclo de vídeos, nós podemos trabalhar outros que naturalmente serão conectados. Um dos temas que eu certamente irei tratar é sobre a visão dos guardiões, dos Exus de Umbanda, dos Exus de Quimbanda, de uma maneira ampla, um pouco mais franca, mais direcionada, para que nós possamos compreender quais são os sustentáculos desta presença, desta força deste guardião, não só, digo a vocês, nos segmentos religiosos de terreiro, mas também nos outros segmentos religiosos e como eles atuam de uma maneira forte e profunda para trazer revelações para a vida das pessoas. Numa mesa espírita, num culto evangélico, numa missa, como que os estelares, como que os arcturianos, como que os sirianos atuam, os andromedanos com uma força muito grande, como eles atuam em vários segmentos filosóficos e religiosos, trazendo concepções de cura muito profundos e verdadeiros, que muitas vezes passam despercebidos,
né, despercebidos, perdão, pela nossa consciência comum. É essa a proposta, é esse o objetivo deste trabalho. Eu, de verdade, aguardo você. Deixa aí os seus comentários, sugiram, por favor, temas para que nós possamos falar por aqui e vamos iniciar essa nova fase do canal de uma maneira mais amplificada, sempre compreendendo que todos nós, a cada dia, estamos sujeitos a mudanças, a ampliação da nossa consciência. Todos nós temos defeitos. Se não fosse assim, nós não estaríamos neste plano, convivendo com tanta diversidade, convivendo com tantas pessoas com conceitos e ideias tão distintas. Imagino que nunca houve na humanidade um momento em que nós pudéssemos exercitar a nossa convergência de convivência como neste tempo que nós vivemos. Se nós estivermos preparados ou se nos prepararmos efetivamente para este momento, nós podemos dar um salto muito profundo de consciência. Saiba, você não tem a verdade fechada, finalizada. Eu não tenho esta verdade fechada e finalizada. A única verdade que existe é que só há Deus. Não existe outra coisa. Só existe Deus. Você é Deus. Eu sou Deus. Mesmo na condição de ateu ou de ateia, a presença de Deus está em você, é em você. E não se trata aqui de conceito, de ideias, de convencimento, não. Viva, viva. Observe os fenômenos da natureza. Observe a ciência, a manifestação da ciência, as comprovações que ela pode trazer. Observe. E você perceberá, com alegria, que a vida é muito mais do que isso que nós muitas vezes professamos em nosso cotidiano. Paz profunda. Para quem é de axé, meu axé. Para quem é de bênção, a minha bênção. Para quem é de salve, salve. E assim vamos. Ou para quem é de Hawks, Hawks. Luz e amor. E nos encontramos aí em breve.